E aí galera, começando mais um vídeo aqui com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o William, sou fotógrafo e moro aqui no Porto há quase um ano. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho das minhas experiências que eu tive durante esse período que eu moro aqui, porque eu acho que é sempre importante a gente compartilhar experiências e tá respondendo algumas dúvidas que eu tenho certeza que algumas pessoas têm. Até mesmo eu tive várias dessas dúvidas quando eu ainda estava no Brasil e eu assisti diversos canais que me tiraram muitas dúvidas com vídeos tipo esse aqui. Então, começando pela moradia, né, que eu acho que é o mais importante, até porque ninguém quer vir para a Europa para virar morador de rua. A moradia... Então, a moradia eu já providenciei desde que a gente ainda estava no Brasil. A gente pesquisou por diversas plataformas, diversos lugares, em grupos de Facebook, etc. E a plataforma que mais nos chamou a atenção foi a plataforma da Uniplace. Nada mais é do que uma plataforma de alojamento local, assim como o Airbnb, que os proprietários colocam as suas acomodações lá. Só que é um tipo de acomodação diferente, que pode ser por tempos maiores, por 2, 3, 5 meses, como o proprietário preferir. Então, quando a gente ainda estava no Brasil, a gente fez a reserva de um apartamento de lá mesmo. Tem algumas taxas que são bem altas na plataforma, mas é um processo que te dá muita segurança, que tu não trata diretamente com uma pessoa qualquer daqui, que tu tá sujeito a sofrer um golpe ou qualquer outra coisa, porque ninguém tem garantia de nada. Lá na plataforma a gente tem essa garantia, porque as acomodações elas são visitadas pelos fotógrafos da plataforma, então a gente tem a segurança que o lugar realmente existe, o apartamento existe, o estúdio existe, então isso é muito tranquilo, porque o proprietário só recebe o dinheiro depois que tu entra no apartamento em si. Tu faz a reserva, pode ser um ano antes, como a gente fez, e a plataforma do Uniplace disponibiliza o valor para o proprietário somente quando a gente faz o check-in e concorda que tudo está certo com o apartamento que a gente escolheu ainda lá do Brasil. Então esse foi um processo que nos ajudou bastante. Como eu disse, as taxas são bem altas, mas a gente escolheu não correr o risco de chegar aqui e não ter uma reserva, não ter um apartamento, como tem gente que faz e às vezes chega aqui e acontece esse tipo de problema. E a gente utilizando dessa forma, deu tudo certo. O link da plataforma vai estar aqui na descrição também. E quem quiser dar uma olhada lá, acho que vale a pena e a gente indica bastante. Só mais uma observação sobre a Uniplace que eu acho bem importante. Muitos outros lugares pedem contrato de trabalho e fiador e várias outras coisas. Na Uniplace a gente não precisou de nada disso, é basicamente somente a taxa mesmo, que é como se fosse um calção mesmo, né? No nosso caso foi, eu acho que por volta de 500 euros, é um valor bem considerável, mas é uma segurança que a gente ia chegar aqui e ia estar tudo certo. Quanto à documentação, cada caso é um caso, mesmo que o teu caso seja muito parecido com o meu, o tratamento aqui é diferente e cada caso vai para um rumo e a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Eu, antes de vir, pesquisei vários casos parecidos com o meu e quando chega aqui a gente tem que ir em órgãos diferentes, te mandam para um lado, te mandam para o outro e tu nunca sabe direito como é que funciona, né? Mas eu vou contar como é que foi a minha experiência. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando chegou aqui foi pegar o contrato de arrendamento com o proprietário do nosso apartamento e ir numa junta para conseguir um comprovante de morada. E lá também já foi um parto pra gente conseguir isso, né? Falta de informação, porque tu chega e tu só tem um passaporte e nada mais. E aí eles dizem que aquele contrato não tá validado nas finanças e tudo, porque é tudo muito novo, então ninguém sabe direito o que é. Mas, como todo lugar, sempre tem aquele jeito e no final das contas tudo dá certo. A gente conseguiu no primeiro ou no segundo dia, se eu não me engano, o nosso comprovante de morada, na verdade. E aí dali a gente foi para os próximos passos, né? Porque para abrir uma conta aqui, que é uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando chega aqui, eles só aceitam esse tipo de comprovante da junta, da freguesia ou das finanças, né? Das finanças é um pouco mais complicado de conseguir logo quando a gente chega aqui, então o primeiro que a gente tem
é o da junta, né? Então a gente tem que ter esse comprovante de morada para se direcionar a um banco que a gente tenha escolhido. Em relação à abertura de conta, foi um processo um pouco mais complicado para mim, porque com o passaporte brasileiro tinha vários bancos que não queriam abrir a conta e tal, e eu até mesmo não consegui abrir a conta logo quando eu cheguei. Quando nós chegamos, a gente conseguiu abrir somente uma conta para Camila, que no caso tem um passaporte europeu, e nesse caso tudo fica bem mais fácil, né? A gente precisava basicamente fazer a legalização dela para depois eu fazer a minha regularização a partir do passaporte dela aqui em Portugal. Então a gente correu primeiro para resolver as coisas dela, para depois eu fazer a minha regularização através disso. Então, como a gente precisava da regularização da Camila para depois fazer a minha regularização, ela foi direto na Câmara do Munícipe, que é um processo bem mais tranquilo, é só agendar por telefone por uma data, geralmente as datas são bem mais próximas, não é como para ti fazer uma manifestação de interesse ou essas coisas. Então a gente conseguiu de uma semana para outra e basicamente o que ela teve que comprovar lá foi que ela tinha meios para nos sustentar durante o período que a gente gostaria de ficar aqui, que quando a gente falou, acho que foi 1 ano na época, que era o nosso primeiro plano, e o passaporte europeu e o comprovante de morada, que foi o que eles solicitaram de primeiro. Então, no dia mesmo, só teve que pagar uma taxa, que eu acho que foi por volta dos 15 euros, e já saiu com o certificado de residente europeu aqui em Portugal. Então aí sim, através disso, eu fui em busca dos meus documentos, né? Porque eu fiz a minha regularização através do artigo 15 na época. Agora, como não tem mais o CEF, eu acho que pode ser um processo um pouquinho diferente, mas eu tô contando a minha experiência aqui para vocês. Então, depois da Camila estar regularizada aqui, eu poderia buscar fazer a minha regularização através do artigo 15, né? Então, tu precisava que tivessem vagas abertas para fazer a regularização através desse artigo e conseguir contato com o CEF, que era uma missão quase impossível. Porque tu pode ligar para eles 1 milhão de vezes que tu nunca vai ser atendido. Essa é a verdade. Então a gente tem que buscar opções diferentes, que foi... Eu encontrei uma pessoa que conseguia agendar lá, não sei como, e a gente pagava uma taxa e ela conseguiu o agendamento e no final deu tudo certo. Eu consegui agendamento para a cidade de Aveiro, aqui no Porto e Lisboa, acho que nos grandes centros isso é um processo um pouco mais difícil, então acaba sendo mais fácil a gente agendar para cidades ao redor. E quando eu consegui o agendamento foi coisa de um dia para o outro, assim, foi super rápido. E aí a gente teve que correr atrás de toda a documentação que eles disponibilizam lá no site lá. E aí levar xerox de 1 milhão de papel, que chega lá e tu não precisa nem da metade, mas tem que levar para garantir que tu não vai chegar em Aveiro, por exemplo, e vai faltar coisa e eles mandam de volta, né? Porque no dia que a gente estava lá, a gente viu muita gente mesmo que chegava lá e não tinha, por exemplo, foto ou qualquer outro documento e tinha que ir embora e voltar outro dia e até remarcar para outro dia, que é um problemão. E depois que a gente foi lá, levou toda a nossa documentação, assinou os papéis lá e tal, ficou tudo certo já. Só tivemos que esperar, eu acho que por volta de um mês, mais ou menos, onde eu tive que retornar lá para fazer a foto e aí só aguardar receber o cartão. Então eu tive que voltar em Aveiro para fazer somente a fotografia digital e perto de uma semana depois já chegou o meu cartão de residência, que é esse aqui, ó. Esse é o cartão que eles disponibilizam pra gente. E aí aqui tem a parte do artigo 15 aqui do lado aqui, que é o meu modelo de residência. Então só depois que chegou o cartão que eu consegui abrir a minha conta no banco e fazer as alterações necessárias nas finanças, que no nosso caso a gente teve que fazer a alteração de morada, porque a gente fez o nosso NIF quando a gente ainda estava no Brasil, através de um advogado que a gente conheceu na internet, então ele fez esse processo para nós. Em relação ao NIF,
eu também dei entrada ainda quando eu estava no Brasil e só tive que comparecer aqui na loja do cidadão para fazer a retirada. Foi um processo bem mais simples. Quanto à adaptação, no meu ver, foi bem tranquilo. Claro que a gente tem que se adaptar a muita coisa que é completamente diferente, como a cultura, as pessoas, o jeito que elas falam, o jeito que elas lidam um com os outros, né? E até mesmo o jeito que elas lidam com o imigrante, com o brasileiro, com o imigrante de qualquer outro país, que é um jeito diferente e a gente tem que acostumar com isso, né? Quanto ao trabalho, quando eu cheguei aqui eu até busquei trabalhar de uma forma, como posso dizer, normal, num emprego de carteira, de contrato aqui, mas para falar a verdade eu mandei diversos currículos, muitos mesmo, e eu não sei por qual motivo, mas nenhum eu tive resposta, nenhum mesmo, com certeza foi perto dos 100 currículos e nenhum eu tive resposta. E claro que as áreas que eu busquei foi relacionadas ao tipo de trabalho que eu tinha no Brasil. No Brasil eu trabalhava em multinacional, em setor de engenharia. Busquei vagas relacionadas a esse tipo de trabalho e não consegui aqui. Então, como eu já contei em outro vídeo aqui no canal, eu vim exatamente para aprender fotografia e me desenvolver dentro da fotografia, que sempre foi o meu sonho trabalhar com isso. E não me abalei para isso e passei a trabalhar com o que eu realmente sempre quis fazer, né? A gente mora bem no centro do Porto, é o mesmo apartamento que a gente alugou ainda do Brasil, pela Uniplace. A gente conheceu o proprietário e ele é um cara super tranquilo e a gente conseguiu prolongar o nosso arrendamento por mais de um ano depois do que era o combinado pela plataforma e deu super certo, né? E morar no centro aqui ajuda muito nós, porque a gente está do lado de uma estação de trem, que é o metro aqui, e várias paradas de ônibus. E isso nos facilita porque a gente consegue rodar para qualquer lugar da cidade e com um custo super baixo, porque uma passagem para vários lugares aqui na cidade custa R$1,30, R$1,40. Então isso nos ajudou bastante também, que fez que a gente não precisasse comprar um carro para morar aqui, né? Diferente de outras pessoas que vão morar em cidades mais retiradas para pagar um arrendamento muitas vezes a metade do valor que a gente paga aqui, mas tem esse custo que acresce tu tendo que comprar um carro para poder te deslocar de um lado para o outro, e também o trânsito aqui no Porto é bem pesado, então a gente, sem carro, a gente foge desse problema aí. Quanto ao custo de vida aqui, a gente já notou bastante diferença mesmo, não em relação à energia elétrica nem nada dessas coisas, mas sim na alimentação. A gente vê que em quase um ano assim o valor subiu muito mesmo. E esse foi um dos acréscimos que a gente mais notou mesmo. Porque em relação ao arrendamento, a gente não teve nenhum acréscimo de valor. Foi o mesmo valor desde que a gente chegou aqui, e a gente tem contrato por mais alguns meses e o valor vai permanecer esse. Então, durante um ano a gente não teve alteração de valor no aluguel, mas a gente notou alguma alteração em relação à comida. Uma curiosidade que eu achei bem diferente mesmo é que aqui eles não gostam muito de se comunicar por mensagem via WhatsApp ou direct do Instagram, essas coisas. Quando eles querem falar contigo, com certeza eles vão te ligar, e geralmente as chamadas costumam ser bem longas, mas eu já me acostumei com isso. É algo que pra mim é bem diferente, porque eu não estava acostumado a falar no telefone, usava só para mensagem no WhatsApp e Instagram. Então, quando a gente chegou aqui, demorou um pouco para eu perceber que era essa a forma que eles utilizavam, né? E também falando de redes sociais e tal, ainda não é tão aquecido quanto é no Brasil, né? Hoje em dia no Brasil, tudo que é mercadinho, tem Instagram, vende pelo WhatsApp. Aqui não é bem assim, tipo, até mesmo para te comprar com um cartão de crédito, cartão de débito,
não são todos os lugares que aceitam. E quando aceitam, ainda tem aquela política de tem que ser acima de 5 euros para te conseguir passar o cartão, senão tem que ser com dinheiro. E muitas coisas turísticas até não aceitam cartão, então às vezes é um pouco estranho, né? Porque geralmente o turista, principalmente o europeu, ele tá só com o cartão e não quer nem saber de dinheiro, né? E aqui a gente percebe bastante isso, que eles aceitam só o dinheiro e era isso aí. Eu mesmo no Brasil não andava nunca com dinheiro na carteira, só o cartão, e fazia tudo com o cartão para não carregar a nota, né? Mas aqui a gente tem que estar sempre com uma moedinha ou algumas notas na carteira para não passar perrengue. Mas então é isso aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixam algumas perguntas ou algumas dúvidas que vocês têm. Deixa um like, se inscreva no canal, que eu vou ficar sabendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem saber mais. E é isso aí. A gente tem vídeo toda semana, toda quinta-feira e domingo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!